Boa noite. O IAC, Instituto de Estudos Avançados e Convergentes, da Universidade Federal de São Paulo, juntamente com o grupo de pesquisa NeuroWise Self, organizam semanalmente uma série de webinários Ética em Tempos de Pandemia, Urgência de Pensar, Urgência de Agir. Hoje, recebemos duas convidadas especiais para tratar do tema Impacto da Covid-19 na Saúde Indígena, o caso Xingu. A professora Sofia Mendonça, médica sanitarista, doutora em saúde coletiva, coordenadora do projeto Xingu, programa de extensão ligado ao Departamento de Medicina Preventiva da nossa universidade, e Mariana Queiroz, especialista em enfermagem obstétrica e ginecológica, Albert Einstein, especialista em saúde indígena pela Unifesp-UAB, e que trabalha com povos indígenas pelo projeto Xingu, e realizando um apoio matricial ao Dissei Xingu na área da saúde da mulher, com ênfase no rastreamento do câncer do colo de útero. Bom, muito obrigado, Sofia, Mariana, por estar aqui hoje conosco, por ter aceito o nosso convite, né? Para nós é um prazer e, para além disso, é essencial ouvi-las sobre esse tema nos tempos em que vivemos. Então, deixo a palavra com vocês para que, como preferirem, fazerem as suas, enfim, considerações, fazerem as suas exposições. Obrigado. Tá bom, então boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje conversando um pouco com vocês. Agradecer o convite da Malu, professora Malu, professor Ivo, e estar aqui para falar um pouco dentro desse contexto, né, da ética em tempos de pandemia, urgência de pensar e urgência de agir. É um tema super importante. A gente está pensar na questão da ética e pensar na saúde indígena, e vai ser gostoso tocar um pouco essa experiência do como a gente tem visto e vivenciado no Xingu essa questão da pandemia. Foi curioso, porque eu fiquei pensando, a ética, né, essa palavra mesmo, ela vem do grego, que quer dizer, de uma maneira mais resumida, um modo de ser. E é curioso, porque entre os índios, né, por exemplo, os índios Guarani, eles têm uma expressão que é Nanderepo, que é o nosso jeito de ser Guarani. Então, é como fosse essa coisa da ética para eles, né? Todos os povos têm uma ética própria, né? Um modo de se comportar, de se relacionar, de ter regras da convivência, do coletivo, da reciprocidade. Então, eu acho que faz muito sentido esse tema do webinário que vocês têm trabalhado esse período, e a questão indígena, uma relação ética com esses povos. E aí eu vou falar um pouco a partir da ética e da mediação, do diálogo, porque a gente está num espaço intercultural, num espaço de convivência, de modos de ver e pensar o mundo diferentes. Então, para a gente fazer isso, eu acho que é interessante a gente pensar de uma forma empática, ou seja, isso tudo que a gente está vivendo hoje, o isolamento social, a quarentena, as perdas, né, essa doença, esse inimigo que ninguém conhece. Os índios têm vivido essa situação há séculos. Eles têm sofrido esse tipo de epidemia e essas perdas há séculos. Vários povos foram eliminados, né, um genocídio e também um etnocídio. Perda de pessoas, perda de povos e perda de culturas durante todos esses séculos. Então, eles desenvolveram estratégias de enfrentamento, né, que a gente tem aprendido muito com eles, e vice-versa. Quer dizer, como que a gente troca esses conhecimentos para enfrentar essa nova doença, esse novo vírus. Então, pensar nisso, quer dizer, todo esse sofrimento que a gente está vivendo hoje com essa pandemia, é pensar que eles têm vivido isso ao longo dos séculos.
Só que para eles tem uma questão que é pior, né, gente? Porque eles foram empurrados ou foram mortos pelas epidemias, pelas guerras mesmo, e foram sendo empurrados para o centro-oeste e para o norte. Ainda assim, muitos existem e estão morando na região litorânea, em todo o país, em todos os estados, você tem povos indígenas. Tem uma questão que a gente fala, né, de populações negligenciadas, e os povos indígenas são negligenciados também porque eles não são tratados como povos que têm uma organização social diferente, um modo de uma economia diferente, um modo de pensar a vida, o ciclo da vida, o adoecimento, as práticas de cura e a natureza muito diferentes da gente. Então, em geral, esses povos privilegiam muito o coletivo. Né? E é curioso, assim, por exemplo, nesse coletivo são criadas as regras de convivência, as regras de, como eu falei, de parentesco, de reciprocidade, né? Como se comportar, e toda uma ética em cima disso. Então, como que a gente vai interagir com eles? Eu lembro de uma cena, por exemplo, da gente trabalhando com um instrumento, aquele instrumento CAGE, a Malu conhece bem, da triagem para as questões do consumo de bebida alcoólica, e que você lá tem 4 perguntas, e entre elas tem uma que fala assim, você se sente culpado pelo modo como você bebe? Essa palavra, culpado, não faz sentido nenhum para os índios, a culpa. A culpa se refere ao indivíduo, é curioso isso, né? Se refere à pessoa, mas não, para eles, ali, eu teria que usar assim, você sente vergonha, porque é em relação ao coletivo. Quer dizer, ele frente ao coletivo. Então, é outro modo de se posicionar no mundo. Né? E isso é muito importante quando a gente se relaciona, né? Principalmente na busca de uma qualidade de vida, em busca de controlar as doenças. A partir de que olhar eu vou usar para trabalhar com os povos? Né? Eu vou trabalhar em cima do que eu penso que é a saúde ou do que como eles pensam a saúde? Como que nós vamos conversar? Né? Trabalhar ou pensar? Porque eles têm um sistema extremamente elaborado também de interpretar o processo de adoecimento, inclusive essa epidemia. Então, o que a gente tem visto pelo país afora, dizer, o comportamento da pandemia ele vai também depender de como é a relação de contato entre as sociedades, entre a sociedade indígena e a nossa sociedade, a sociedade envolvente. Né? E aí a gente tem vários graus de contato, de frição, de conflitos, e isso os torna também extremamente vulneráveis. Então, por exemplo, todas as regiões em que você tem invasão das terras, que você tem o desmatamento, as queimadas, os garimpeiros, tudo isso configura uma situação de conflito e se espelha numa condição de saúde, que, em geral, tem uma carga, para todos os povos indígenas, uma carga extra de doença, né? Para além do que é a média do povo brasileiro de uma maneira geral. Então, do que se trata isso? Que carga é essa? Carga na desnutrição, nas doenças carenciais, nas doenças infecciosas, particularmente nas doenças respiratórias. E os indicadores oscilam muito, dependendo de como está configurado o subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, que tem um desenho, ele faz parte do SUS, o Sistema Único de Saúde, mas ele tem uma outra territorialidade. Então, ele considera não um município, ele considera um território indígena que pode ter mais de um povo, tem todas as aldeias daquela região, eles têm relações entre si, né? E se configuram como distritos sanitários especiais indígenas. Ali acontece a atenção básica, a atenção primária acontece ali nas aldeias, nos polos base, e aí depois ela entra no sistema de saúde
no SUS regional, para média e alta complexidade. Então, como que funciona esse sistema, como tem funcionado esse sistema para, vamos dizer, para atender toda a diversidade dos povos, toda a diversidade de contato, por exemplo, muitos povos não falam o português, é de recente contato, tem muita dificuldade de falar o português. Muitos povos, a atenção básica ela começa lá na aldeia, e dali, dependendo do problema, tem uma equipe local, depois a gente pode conversar mais sobre isso no debate, mas tem uma equipe local que é multidisciplinar, que atende, que faz a vigilância, enfim, tem toda uma atenção básica e depois ele pode ser encaminhado ou não para uma referência de média e alta complexidade. Então, eu saindo desse ponto de alta vulnerabilidade desses povos, porque é um inimigo desconhecido, não tem tratamento, ninguém conhece, ao mesmo tempo, todas essas invasões, esses conflitos caracterizam também uma vulnerabilidade maior. Além disso, a própria característica da doença, da pandemia, o fato dela ter uma transmissão extremamente alta, isso dentro de uma aldeia é muito complicado, porque você tem na aldeia, em geral, nas aldeias, a casa, ela acolhe uma família, mas com uma outra concepção de família, que é maior que a nuclear, quer dizer, é uma família ampliada. É um outro modo de pensar a família. Então, você tem casas que você tem 20 pessoas, algumas têm 30, outras têm, enfim. E cada casa se relaciona com a sua vizinha porque tem um sistema de parentesco que vai configurando aquela organização social. Então, por exemplo, se entra uma doença altamente contagiosa, né, um alto grau de transmissão, como é esse coronavírus, ela alastra rapidamente. Ela alastra muito rápido, porque nessa casa todos compartilham os utensílios, né? Os netos, em geral, ficam muito próximos dos avós, ou para cuidar dos avós, ou os avós cuidando dos netos, quando são pequenos, né? Então, a possibilidade de a epidemia alastrar rapidamente nas aldeias é muito grande. Além disso, ela ainda pega pessoas com os casos mais graves que a gente tem visto, pessoas mais velhas, que são detentoras do saber. Então, o risco é muito grande da perda também, não só das pessoas, mas da cultura, do conhecimento tradicional, né? Então, tudo isso faz com que os povos indígenas estejam extremamente vulneráveis a essa doença. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa, que atitude a gente precisa ter? É uma atitude de diálogo, a gente tem que valorizar a comunicação, e depois Mariana vai falar mais sobre isso, vai falar como é que a gente trabalhou essa estratégia de enfrentamento junto aos povos, e particularmente no Xingu. Mas o que a gente tem visto ao longo do tempo, ao longo desses meses de isolamento, foi assim, vários povos começaram a se isolar, como eles faziam quando eles enfrentavam epidemias. Então, eles vão para o mato. Famílias vão, cada uma vai para um pedaço, para um acampamento, né? E nesse acampamento eles ficam até passar a epidemia, né? Então, a gente tem que ficar atento a quais são essas necessidades do estar isolado dentro da aldeia. Então, eles foram para a roça, eles foram para o mato e estão se protegendo. Muitos deles, a gente tem visto que a forma de reagir à doença, à epidemia, variou muito no país inteiro e está variando ainda. Então, você tem um desenho da pandemia, por exemplo, em alguns lugares, explosiva, porque ela entra, um profissional de saúde trouxe o vírus, não fez o teste antes, entrou sem quarentena, e levou o vírus para dentro, ou um paciente que estava fora na cidade entrou com o vírus, ou um garimpeiro trouxe o vírus, enfim, chegou o vírus na aldeia e ele espalha rapidamente. Ou foi alguém que morava fora, como aconteceu no Xingu,
alguém que morava fora da aldeia. Na cidade, ele pegou a doença, morreu e quiseram enterrar ele na aldeia. Então, ele chegou e a família toda que estava junto com ele levou a doença para dentro. E aí explodiu. E aí virou caos. Assim, ela passou rapidamente de um para o outro, de um para o outro, e a abordagem médica, clínica, ali naquela região, foi muito ruim. Foi uma abordagem medicalizante, de ações extremamente, vamos dizer, medicalizante. Não levou em conta nenhuma ação não medicamentosa de educação e saúde, de isolamento, nada disso. Então, infelizmente, aconteceram várias mortes. Por outro lado, outros povos que estavam conscientes de que não era uma gripezinha, né? Que não era, porque essas mensagens ambíguas vieram muito e atrapalharam demais todas as aldeias, né? Então, perceberam que a doença era grave e começaram a se proteger, se isolaram e fizeram barreiras sanitárias para não deixar nada entrar sem uma quarentena, sem uma desinfecção. Então, isso foi fantástico. Tem algumas aldeias que não entrou nada, não entrou a doença ainda. Então, eles permanecem nessa vigília. E aí, o curioso, Gui, para fechar, é que hoje, por exemplo, a gente tem, pela Associação Brasileira dos Povos Indígenas, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela apresenta, por exemplo, que tivemos 38.908 casos entre povos indígenas, tá? Entre indígenas. E 871 óbitos. Para a CESAI não considera os índios que moram na cidade, por exemplo. Então, eles calculam 33.011 casos e apenas 479 óbitos. Então, essa diferença também de informação é um problema, porque a gente não consegue trabalhar, né, vamos dizer, planejar de uma maneira mais adequada as necessidades dessas populações. Enfim, a gente tem visto, como eu falei, esses diferentes cenários e o que determina, né, esse modo, esse desenho, que determina o desenho da epidemia é o modo como essas pessoas entendem, compreendem a doença. Depende da ação dos distritos sanitários especiais indígenas, como eles estão se preparando, se planejando. E, em geral, a maioria dos distritos foi muito lenta nessa história. E a gente teve que lançar mão de um comitê interinstitucional para ajudar nesse processo, para agilizar o plano de enfrentamento, particularmente na questão do Xingu. E aí, o que a gente tem visto é muito interessante, porque as pessoas estão relatando, quem está lá no acampamento, está relatando que as crianças estão bem, que estão engordando, que não está tendo doença, porque eles não estão mais indo e vindo para a cidade, carregando as doenças para lá e para cá. Eles estão citando isso. Ao mesmo tempo, os jovens estão junto com os mais velhos nos acampamentos, recolhendo e registrando depoimentos, rezas, cantos, porque eles estão com medo. Se os velhos forem embora, o conhecimento também vai. Então, eles estão gravando isso. Então, eles estão recuperando esse espaço intergeracional, né, de resistência. Né? E isso tem sido relatado por vários deles. Então, estão fazendo festas, estão fazendo uma série de coisas, entre eles ali, acampados, isolados. E isso tem sido muito interessante, o que eles estão falando para a gente. Além disso, o que eles têm relatado com muita frequência e cada vez mais é o uso da medicina tradicional para, por exemplo, para prevenir da doença, da pandemia. Então, eles estão usando raízes, folhas, para não deixar, para se fortalecerem, terem o seu sistema imunológico mais fortalecido, para evitar que essa doença chegue até eles, que os maus espíritos tragam essas doenças, e também, quando ela aparece, muitos
estão usando alguns remédios que eles usavam tradicionalmente para esse tipo de sintomas que eles estão percebendo nos pacientes. E com isso, estão tendo pouquíssimos casos graves, depois que eles começaram a usar esses remédios. Então, são cenários muito interessantes que a gente está ainda acompanhando e que a gente vai acompanhar ao longo desses meses, desses anos, né? E tem sido muito interessante. É um pouco isso que eu queria falar, é uma parte dessa mais ampla, mais geral da situação, do contexto. E agora a Mariana vai passar para vocês tudo, como que foi toda essa nossa estratégia, que também foi um processo muito interessante. Então eu passo a palavra para a Mari e depois a gente volta para fazer o debate, tá bom? Obrigada. Olá, então eu sou Mariana, né? E aí a convite da Sofia, eu vim fazer uma conversa com vocês sobre como foi esse processo aí de comunicação e de tentar ajudar o Odissei Xingu na elaboração de um plano de enfrentamento, né? Acho que o tema é bem interessante, né, da gente pensar a ética em tempos de pandemia, né, a urgência de pensar e a urgência de agir. A gente viveu isso nesses últimos meses, né? A Sofia descreveu um pouco sobre o Odissei Xingu, e eu queria começar trazendo só os dados epidemiológicos do Odissei Xingu, só para vocês se situarem no momento atual, e aí depois a gente fazer uma retrospectiva aí de como que foi, né? Então, o Odissei Xingu são 4 regiões de saúde, 4 grandes regiões de saúde, que são Jauarum, Leonardo, Uauí e Pavuru. Hoje, esse boletim é do dia 9, então foram 13 óbitos de indígenas, moradores, né, da terra indígena, Xingu. Tiveram outros óbitos, mas eram de moradores da cidade, indígenas também, né, mas que já moravam na cidade. Então, como a Sofia comentou, a CESAI, os dados oficiais, eles só contabilizam de moradores da terra indígena. Então, são 13 de uma única região, que foi o Paulo Leonardo. E de infectados, a gente tem um total de, né, casos confirmados, né, um total de 475 casos e 387 também da mesma região onde foram os casos, né, onde houveram os óbitos. Nós temos regiões sem contaminação nenhuma, 2 regiões ainda sem transmissão, e uma região específica, que é o Polo de Jauarum, uma das regiões mais complexas do Xingu, com uma contaminação pequena ainda, são 57 confirmados e nenhum óbito, por enquanto, né? Mas que a gente sabe que está numa situação agora de grande vulnerabilidade. Então, né, fazendo essa retrospectiva em relação ao caso do Xingu, quando a gente, né, considerou aqui o Brasil com transmissão comunitária, o nosso grupo já identificava uma vulnerabilidade muito grande, né, no Odissei Xingu. Já tinham estudos, né, de abril, que saíram falando sobre essa questão da vulnerabilidade em terras indígenas. O Xingu já aparecia, né, como uma região considerada de alta vulnerabilidade. E então a gente já começou a se preparar e pensar de como seriam essas estratégias e qual seria o nosso papel, né, nesse apoio ao Odissei. A gente conhecia as fragilidades, né, do Odissei Xingu, mas também conhecia as potencialidades da terra indígena Xingu, né. De fragilidade principal, a gente sabia da gestão, isso é um ponto comum, né, em todos os distritos sanitários, uns melhores, outros nem tanto. E de potência o coletivo, né, os indígenas. A gente sabe dessa potencialidade e acredita nessa ferramenta, nessa comunicação e na soberania, né, dos povos indígenas. E a gente iniciou num processo mais de comunicação, a Sofia Douglas, especificamente, mandando vídeos e áudios, tentando esclarecer um pouco que doença era essa, né, tentando trazer um pouco sobre o panorama da cidade, de como a gente estava lidando com isso, e para tentar, né, esclarecer um pouquinho do que estava acontecendo lá aqui fora, né? Até então, isso era bastante distante para eles ali, né? A gente teve, né, toda essa ausência de trabalhos presenciais, então nós ficamos
né, grande parte da nossa equipe nesse apoio à distância, e a gente conseguiu se organizar para melhorar essa comunicação mesmo à distância, né? Então foram dias aí de bastante dedicação, né, para essa comunicação acontecer, né, que essa comunicação acontecesse de fato. E a gente partiu de um pressuposto que a gente sabia que muitos indígenas não tinham informação nenhuma, porque a maior parte, né, uma boa parte deles não tem acesso aos meios de comunicação, não tinham acesso à internet. E a parte que teria, né, talvez acesso a algum tipo de informação, principalmente pelas mídias sociais mais comuns, né, como TV, a gente acreditava que ainda poderiam existir muitas dúvidas, né, sobre o que estava acontecendo, que doença era essa, né, de como agir em relação a isso. Então, a partir nessa informação, a gente, né, pensou na mobilização social, né, e colocar esse assunto na pauta das discussões dentro das comunidades, né. Então, a ideia primeiro era essa mobilização e fazer com que eles conversassem sobre isso, né, a partir dessas informações iniciais do que era essa doença, de como se prevenir, e colocar isso para dentro, né, essa discussão lá dentro. Isso foi bastante interessante, porque de fato isso veio com bastante força, eles abraçaram isso, né, identificaram essa necessidade dessa conversa e dessa organização, né, social lá dentro, né, dessas diferentes comunidades. E aí a gente começou, fez diferentes formas, assim, de comunicação, né, como eu falei, os áudios e vídeos. A gente também trabalhou bastante com lideranças indígenas, né, então Sofia e Douglas fizeram vídeos, às vezes, voltados para algumas lideranças, algumas comunidades, né, nominais mesmo. A gente trabalhou também com profissionais de saúde indígena. Como nós temos essa história no Xingu já de longa data, principalmente na formação de profissionais indígenas, a gente conseguiu também juntá-los, né, para uma discussão também voltada para o trabalho do profissional indígena, em especial o trabalho dos agentes indígenas de saúde, né, e dos agentes indígenas de saneamento. Então, esse foi o nosso grande foco também. E também mobilizar professores indígenas, né? Então, também foi uma outra estratégia de juntá-los e tentar trazer essa discussão para dentro desses formadores, né, das escolas. E a outra estratégia foi mobilizar trabalhadores da saúde não indígenas, né, e pessoas no DICEI que já demonstravam uma certa preocupação e já estavam nos acionando, querendo ajuda, querendo entender quais seriam os caminhos possíveis, né. A partir dessa aproximação inicial, né, a gente identificou, né, que essa motivação aconteceu e aí a gente conseguiu acessar a gestão local para uma comunicação mais institucional, né? E aí a gente conseguiu identificar 3 pontos importantes para a construção de um plano de enfrentamento, né? A primeira questão foi a comunicação, né? Melhorar a comunicação com os indígenas, né? Tanto dos profissionais de saúde que estavam, né, ali atuando, como também, principalmente, da gestão nessa comunicação, né, mais local. A prevenção, né, como seria a prevenção e o manejo da doença lá dentro também, o plano ele previu isso, e também o treinamento dos profissionais de saúde para lidar, caso a transmissão, né, e o contágio pelo novo coronavírus acontecesse na terra indígena Xingu. Né, nesse momento nós não tínhamos nenhum caso, né, ainda, e o outro ponto foi preparar esse território, né, com compra de EPIs, né, de alguns equipamentos que, né, não existiam, né, não faziam parte aí do cotidiano das equipes de saúde, e também tentar adaptar ou até mesmo a gente teve, né, construir alguns locais específicos para o atendimento de pacientes com Covid. Também uma situação que foi bastante um desafio grande, assim, acho que para todos no DCEI, para a gente pensar nessas novas estruturas, né, e de como seria isso seria viabilizado, né. Nesse momento a gente conseguiu, né, Sofia e Douglas junto com parceiros conseguiram trazer
né, pessoas que já trabalhavam com o Xingu em diferentes focos, né, então isso fortaleceu bastante esse apoio ao Xingu. Então, eles tiveram apoios de diferentes parceiros, não só da Unifesp, né, pelo projeto Xingu, como do ISA, da própria FUNAI, da Associação ATIX, né. Então, esse grupo ele começou a se reunir e fazer discussões diárias, né. Então, nós criamos um comitê, que foi chamado Comitê de Crise, e as reuniões eram diárias mesmo. Todos os dias, às 5:30 da tarde, nós nos reuníamos para pensar o próximo dia, né, o próximo passo, e tentar identificar as fragilidades e como, né, o vírus estava percorrendo o território, né. Então, essa comunicação se deu de forma bastante intensa com esse grupo, que ele foi muito... Nesse grupo foi muito presente, né, a profissionais não indígenas, em especial médicas que foram contratadas pela própria CESAI, né, para a abordagem à Covid, os enfermeiros de campo também, dentistas, então teve um apoio bastante diverso, assim, de diferentes áreas profissionais, isso foi bastante interessante também para a construção desse plano de enfrentamento para a execução de fato, né. Nós tivemos vários problemas, né, não foram fáceis esses dias, né, de comunicação, mas foi muito interessante essa abordagem mesmo coletiva de né, diversas instituições e também de diversos profissionais ali que abraçaram a causa né, e tentaram fazer diferente. A gente teve uma grande diferença de atuação, como a Sofia colocou, né, nessas diferentes regiões, isso vale destacar. O Xingu, mesmo com um plano de enfrentamento único, regionalmente, né, localmente, a gente teve esse plano, ele foi instituído uma grande diferença em algumas regiões, em especial na região onde a gente teve o maior número de contaminados e de óbitos, né. Essa região teve uma abordagem bastante distanciada do que o DSEI planejou, né, para o enfrentamento, né, teve bastante dificuldade também nessa comunicação com as comunidades dali. A gente também, em especial na nossa comunicação nesses grupos, né, com esses grupos específicos que eu falei, né, de profissionais indígenas e professores, ela se baseou principalmente na comunicação via WhatsApp, então foram criados grupos, né, a principal veículo de comunicação foi o WhatsApp mesmo, então foram criados grupos específicos, um para os profissionais indígenas e outro para os professores, e nesses grupos a gente começou a veicular materiais, informações, né, confiáveis, principalmente com foco, né, no combate às fake news que estavam ali no cotidiano dessas pessoas, atrapalharam muito a comunicação, mas a gente conseguiu, na medida do possível, ir desbravando esse caminho. E também a gente partiu para a questão da formação, né, da formação desses profissionais, mesmo que à distância. Então, nós construímos algumas estratégias, desde a construção de materiais mesmo, como guias de orientação, depois no final eu vou mostrar um pouco sobre essa produção. Então, a gente focou bastante no uso correto dos EPIs, né, como usá-los, quando usá-los, na questão da higienização e limpeza das unidades, né, também da forma correta. A gente, né, a retenção do transporte, como transportar um paciente, lá, né, no Xingu, o transporte ele se dá por diferentes formas, barco, carro, então foram cuidados muito específicos, né, e situações que a gente não tinha parado para pensar, não se pensa no cotidiano, né, de como seria o transporte de um paciente Covid no barco, que seria um barqueiro, que não é um profissional da saúde, né, diretamente, é um apoiador, qual seria o cuidado em relação a esse transporte, como seria o treinamento dessas pessoas também, né? Então, tudo isso foi pensado e foi compartilhado, e essas atividades foram ocorrendo, né, nesse período todo. Então, muitos profissionais de apoio foram treinados, né, no uso correto de EPI, ganharam seus kits de EPI, né? Também, né, profissionais da limpeza, profissionais, né, de transporte, pessoas que, na maioria das vezes, eram negligenciadas no serviço,
isso, né, tinham acesso muito, quase nulo, assim, a atividades, né, de formação e de capacitação profissional, né, até de insumos suficientes para o seu trabalho. Então, tudo isso teve que ser repensado e replanejado. Não se tinha quase nada, na verdade, de insumos para higienização das unidades de saúde, né? Acho que dá para considerar como zero. E então isso foi um avanço, nós conseguimos, né, com os parceiros pensar, né, isso e adquirir esses materiais, né, para esses profissionais também. E a gente também teve essa comunicação do WhatsApp, ela promoveu uma comunicação em tempo real. Isso foi muito interessante porque a gente conseguiu de fato se antecipar a algumas situações, ou minimamente aprender com os erros que estavam acontecendo, né? Então a comunicação via WhatsApp foi muito potente, porque mesmo não, né, a gente não estando presente, a gente conseguiu de fato vivenciar todo esse processo e construir junto com os indígenas, né? Esses planos específicos que foram sendo feitos em cada região do Xingu. Outra questão, né, importante nessa comunicação com eles foi pensado que cada região de saúde ela foi trazendo algumas especificidades, né? Então, como a Sofia colocou, né, teve região que trabalhou com a questão do isolamento, que foi uma das propostas, né, do plano de enfrentamento, de uma forma diferente, né? Algumas regiões resolveram se esconder, né, fazer um lockdown mesmo, muito forte, e ainda permanecem, né, nesse isolamento. Outras regiões conseguiram fazer um isolamento mais não tão rígido, mas com protocolos sanitários muito bem definidos, né, de entradas e saídas de pessoas. Então, foram situações diferentes, mas que, no geral, nessas outras 3 regiões, funcionou muito bem, né? Então, a gente identifica como muito positivo, mesmo sendo diferente, como muito positivo essa abordagem, né? Tanto para pessoas né, comunidades que definiram lockdown e comunidades que definiram protocolos de entrada e saída, né, muito bem claros, né, e com regras muito fortes, né. Um exemplo, no Polo Auí, que é uma das regiões, eles têm construíram uma casa, já tinha, na verdade, adaptaram uma casa para receber, por exemplo, pacientes que vêm de alta da Casai, né, como a Sofia comentou. Uma das vias de transmissão, né, no Xingu, foi a entrada de pessoas contaminadas, né, já sabidas pela equipe de saúde, né, isso é importante colocar, não foi uma surpresa. E aí essas pessoas adentraram o território e, na verdade, contribuíram, né, para acelerar essa transmissão aí. Então, nessa região específica, no Auí, eles construíram essa casa, adaptaram uma casa que eles já tinham. Então, todo mundo que sai, né, por uma situação de urgência ou emergência para consultas, né, porque a vida continuou, né, o retorno tinha que passar por essa casa e ficar de quarentena. Então, depois, durante a quarentena, logo ao final da quarentena, eles são avaliados pela equipe de saúde, e aí sim eles são liberados para voltar para a comunidade, né? O processo de compra, também eles criaram um processo de compra muito interessante, que usaram a tecnologia para isso também, de compras, né, por aplicativos, combinavam, por exemplo, com, né, o supermercado para a entrega desses mantimentos que estavam sendo necessários nessa casa, eles deixavam esses mantimentos lá, e quando iam fazer, né, pegar esses mantimentos, iam usando os EPIs para fazer toda a limpeza adequada dos mantimentos, e aí, sim, eles entregavam para os compradores na aldeia, né? Outras regiões usaram a mesma estratégia, né, também. Então, isso funcionou muito bem, né? Funcionou tão bem que essa região, por exemplo, não tem nenhum caso ainda confirmado, né? Trazer um pouquinho só as imagens para falar um pouco sobre como foi esse processo de comunicação e o que a gente construiu nesse decorrer do tempo. Nós usamos, por exemplo, cards, né, para essa comunicação, fizemos alguns guias de orientação, tem um curso que a gente montou também, um curso à distância,
para os profissionais, né, de saúde, falando sobre o enfrentamento da Covid, os cuidados. Especificamente para a saúde indígena, né? No contexto da saúde indígena, esse curso à distância, né? E tem sido bem interessante, né? O desafio é porque a clientela, o público-alvo desse curso é desde o agente indígena de saúde, né, de saneamento, até os médicos, os enfermeiros, enfim, todos podem e estão acompanhando esse curso. É um curso aberto, livre, né? Qualquer pessoa que tem interesse pode fazer, mas ele tem esse objetivo, né? E essa linguagem principalmente para os profissionais que trabalham em territórios indígenas, né? Depois dos outros materiais, eu vou mostrar um pouco sobre como foi essa linguagem e os temas que nós fomos trabalhando aí no decorrer, né, com esses profissionais, né. Uma das estratégias bem interessantes também que nós usamos foi trabalhar com os profissionais enfermeiros, boa parte, a maioria foram enfermeiros, alguns médicos participaram também, que foi a formação à distância, então nós fizemos conversas também via, né, online, trabalhando com protocolos, uso de testes, né? Então foram temas bastante diversos e que foi bastante rico também essa troca com os profissionais, né? E toda essa questão da estruturação das unidades de saúde para um atendimento para os casos leves e moderados, né? Que precisassem de oxigênio, enfim. E também a estruturação dessas unidades, né? Nos diferentes polos e aldeias, pontos de apoio, né? Foram 13 unidades. Né? Isso. Essas unidades, inicialmente, pela CESAI, elas, né, inicialmente não, está na política, né, de enfrentamento da CESAI, são as unidades de atenção primária indígena. A CESAI previu isso, mas já um pouco mais tardiamente, mas previu esse plano, e foi a partir desse plano que o DICE conseguiu, junto com os apoiadores, né, a construção dessas unidades. Então, esse é o curso, né, à distância, o MOC, Covid no contexto da saúde indígena, e esse é o endereço, né, quem tiver interesse para entrar ou se inscrever. Ele é da Universidade Federal de São Paulo, né, com autoria aí dos professores e profissionais que trabalham no projeto Xingu. Depois, quem tiver interesse, pode, né, fazer o curso. Está bem interessante, bem com materiais muito bacanas, links importantes. Acho que ficou bem depoimentos de indígenas, de profissionais de saúde, ficou bem rico mesmo. O mais interessante é que nessa comunicação, né, com eles, vários, acho que são 16 povos, né, no total, no Xingu. Se eu não me engano, 10 ou 11 povos produziram vídeos na língua, né, então, falando sobre a Covid. Isso foi muito interessante, assim, essa produção, né, deles. Então, aqui nós elaboramos algumas cartilhas. Esse aqui é um exemplo, né, de alguns cards que nós construímos na língua. Aqui está na língua guarani, né? Também a gente, mesmo os nossos materiais, eles circularam várias regiões e, né, comunidades diferentes, não só no Xingu. Então teve produção, né, o uso do nosso material com os guaranis aqui em São Paulo, Chavantes, o pessoal também do Sei Tapajós. Então foi um material que circulou bastante e foi sendo produzido na língua, né? Isso foi muito legal. E sobre temas diferentes, né, Mari? Aqui é o exemplo dos vídeos, né? Então, todos os vídeos dando essa ideia mais geral, né, do que era esse vírus, como se transmitia, né, quais eram os cuidados, foram produzidos na língua, né? Então, como eu falei, né, aqui tem dos caiabis, sede, cuicuro, iquipem, calapalo, camaiurá, meinaco. Então, foi uma produção, né, coletiva aí com professores e profissionais da saúde. Tem um vídeo bem interessante, que é esse primeiro com as casinhas indígenas aí, que retrata um pouco de como seria, né, essa transmissão
pensando nessa questão da vulnerabilidade, né, das comunidades indígenas, e como seria, né, como se dá rápido essa transmissão, né? E a gente fez muitas parcerias também, né, com o Instituto Socioambiental, com a própria articulação dos povos indígenas do Brasil, e a gente acabou fazendo muitos materiais juntos para ribeirinhos, para quilombola. Acabou que a gente ajudou a montar esse material. Com os vários temas, né? Diferentes temas. Um dos grandes desafios, assim, nesse tempo foi tentar estabelecer de como seria o isolamento no caso de um paciente com Covid positivo, né? Isso não foi uma discussão fácil, né? Então, e cada comunidade pensou numa estratégia diferente, ou isolar o doente na casa, a gente tentou fazer analogias sobre situações que eles já vivem, né, no Xingu, na fase de transição, né, da infância para o jovem, eles têm um momento de reclusão, né, pubertária. E a gente tentou trazer um pouco sobre como são esses cuidados e como poderia, por exemplo, fazer o isolamento de um paciente COVID pensando da mesma forma, né, que eles fazem o isolamento dentro de casa, né, desses jovens. E algumas comunidades optaram de fazer o isolamento da casa inteira, né? Então teve diferentes formas de pensar o isolamento de quem deu positivo. Mário, acho que é isso, né? Uhum. Vamos abrir então para o debate, porque senão a gente vai ficar falando. A gente está tão mergulhada nessa história que eu acho que é legal de ouvir um pouco o que inquieta vocês, né? O que vocês gostariam de saber. Inicialmente, eu queria parabenizá-las, porque é um trabalho fantástico. Eu já conhecia um pouco do trabalho da Sofia e do Douglas, que nós somos contemporâneos desde a época de graduação. A Sofia é um pouco mais jovem do que eu, mas bem mais jovem. Mas a gente acompanhou muito esse trabalho, inclusive na época que nós tivemos a oportunidade de estar na pró-reitoria, fizemos a entrevista entre teses, fizemos um número especial sobre o Xingu, mas isso foi, se eu não me engano, 2015, 2016, já faz um tempo, acho que está merecendo uma atualização, e realmente é um trabalho fantástico, e eu sei que a gente vai ter muita gente muito interessada nisso. Bom, muito obrigado, Sofia, Mariana. De fato, como o Malu acabou de dizer, é um trabalho maravilhoso que vocês realizam, algo realmente incrível. A professora Marisa está conosco, mas no público em geral, e idem, as parabeniza pelas iniciativas todas que têm tomado, pelo trabalho que vocês têm feito, que é absolutamente incrível. E da parte da professora Marisa, há várias questões. À medida que falavam, enfim, ela colocou algumas que acabaram já sendo respondidas por vocês, outras não. Então, eu trago essas questões que, enfim, a professora trouxe de início. Eu vou fazer um bloco, né? Como eu disse, algumas já foram respondidas, e aí vocês podem, enfim, desenvolver ou comentar uma ou outra. Uma questão curta e rápida a respeito do início da fala de vocês, quando disse que houve uma medicação numa determinada tribo quando se identificou a presença do coronavírus. Se puderem falar um pouco se houve, enfim, como bem disseram, uma medicação que talvez não tenha sido mais adequada, dado o contexto como um todo, se puderem falar um pouco de efeitos colaterais que podem ter ocorrido, assim como as crianças, em meio a isso, se portaram, né? Enfim, se acabaram também sendo infectadas ou não. Se puderem uma rápida palavra a respeito. Um outro ponto que a professora Marisa traz, algo que vai um pouquinho numa outra direção, uma questão mais global. Enfim, uma vez que a saúde, em termos mundiais, está afetada, né? E a gente tem visto o comportamento da OMS, em relação aos povos indígenas,
a Unesco tem trabalhado, qual tem sido o papel da Unesco nesse momento, né? Se tem tido algum, não tem, enfim. Ainda em relação às crianças, bem trouxeram, isso que é uma riqueza enorme do nosso país, muitos povos não falam português, mas aquelas que estão inseridas de uma outra forma nessa sociedade mais ocidentalizada, a questão da escolaridade, como, enfim, essas crianças foram afetadas de que maneira? Como isso está posto para esses povos? Uma outra, algo que vocês trouxeram, eu acho que Mariana falou um pouco, quantificou um pouco a quantidade de casos, assim como a quantidade de óbitos, né? Havia uma questão de Marisa que um pouco nessa direção, trazendo números de povos não brasileiros, querendo saber um pouquinho mais como isso está sendo lidado aqui entre nós e as providências que estão sendo tomadas. Em grande parte, vocês, enfim, já falaram a respeito, já falaram das medidas de contenção, isolamento, etc., tomado por vários povos. Mas, enfim, se houver mais algum detalhe que queiram trazer, por favor. Em relação a essa questão da medicalização, quer dizer, o que a gente priorizou em toda a nossa aproximação interinstitucional, que contou com a parceria com a FUNAI, com o Distrito, com o Instituto Socioambiental, que atua lá há muitos anos, com os parceiros pesquisadores de cada povo, também fizemos círculos de conversa, de apoio, buscando recursos para apoiar esse enfrentamento. E toda a ação estava muito voltada para a comunicação, para não deixar a doença entrar. Essa foi uma fase grande que a gente trabalhou muito, né, de vários formatos. E aí as ações também não medicamentosas, todas, de prevenção, de educação e saúde, de isolamento, de uma abordagem que trabalhasse os cuidados, principalmente, o isolamento e os cuidados. E isso, nessa região, lá na região do Alto Xingu, foi muito mais complicado, porque os casos entraram, né, ou porque os vizinhos estavam com a infecção e as pessoas iam visitar a fazenda, voltavam com o vírus, ou algum caso da Casai que foi infectado lá na cidade, entrava com o vírus, ou um profissional, enfim. E ali havia uma equipe local, particularmente no Paulo Leonardo, que fez uma ação extremamente medicamentosa, uma daquela que a gente viveu esse tempo todo, essa briga de cloroquina, de estricnina, de todas as remédios, uma lista absurda, louca de remédios para tratar as pessoas. Então, só havia essa abordagem. Não, eu vou botar vitamina, então botava as pessoas no sorinho, na unidade básica que tinha lá no polo, todo mundo junto, sem EPI, sem usar EPI. Então, aquilo virou uma loucura, gente, uma loucura. Como aquilo pegou fogo. De casos graves, gravíssimos, e aí os índios começaram a ver que quem saía para o hospital, por exemplo, morria. Eles falaram, não, ou era maltratado, porque isso aconteceu. Alguns casos graves foram para uma referência regional e foram extremamente maltratados, desrespeitados, e estavam disputando o leito de UTI com um não indígena. Então, foi muito difícil, eles não queriam sair da aldeia, eles começaram a associar a saída para o hospital com a morte, né? E aí preferiam não sair, e também associaram, e isso é uma coisa interessante, essa doença, eu costumo dizer que é, para os indígenas, a cara do feitiço. Por quê? Porque o jeito que a gente vê, ela pega pessoas, pega aquela pessoa e mata aquela pessoa. A outra não. Por que ela matou aquela e não matou a outra? Quem explica isso são os pajés. E daí eles explicam como fosse uma
o feitiço. Então, eles não queriam nem falar da doença, para não trazer o feitiço, para não agravar os casos. Então, foi uma questão complicada demais ali, gente. Foi muito difícil trabalhar nessa situação em que a prevenção e todas as ações não medicamentosas não foram valorizadas. Isso explodiu. Isso é um determinante grave de um desenho ruim, né, e de óbitos e casos graves que aconteceu, infelizmente, no Xingu. Mas nas outras áreas foi diferente. Eu não sei se eu respondi a essa primeira pergunta, não sei se Mariana... Eu só queria complementar, só que na própria região onde se valorizou mais a questão da cura, né? Essa possibilidade de uma cura, tá? A gente teve abordagem no alto muito eficientes também, né? Então, o alto teve uma diversidade de abordagem muito grande, né? Desde essa postura mais medicalizadora, como também de uma postura mesmo de organização e de enfrentamento e de valorização do isolamento e das práticas não farmacológicas, né? Então, um exemplo no povo cuicuro, né? Que teve... Só que a grande característica, eu acho que do povo cuicuro foi a organização entre eles, né? A comunicação foi intensa das lideranças, né? E principalmente o apoio, os apoiadores, né? Os apoiadores antropólogos, a própria associação indígena muito forte nessa comunicação e nesse enfrentamento. Eles quase que um setor independente, né? Assim, contrataram profissionais, né? Então eles expandiram a equipe. Então tudo pensado pelos próprios indígenas, né? Então, e foi uma situação totalmente oposta do que aconteceu numa região que fica a 2 horas de distância, né? Deles, onde teve essa alta contaminação. As medidas que foram dadas pelo STF para o enfrentamento do Covid em terras indígenas, elas, enfim, que impacto que elas tiveram nas ações? Olha, essa é uma pergunta importante, assim. Ela, o que a gente, enquanto Projeto Xingu, nós participamos desse processo de que a APIB colocou para o Supremo para tomar providências para a formulação de um plano emergencial de enfrentamento. E o que a gente viu foi que não, esse enfrentamento, esse plano, nunca aconteceu. Quer dizer, ele tem acontecido de uma forma lenta. O que a gente viu, por exemplo, foi que os órgãos oficiais faziam notas técnicas, né? Mas que sempre mostrou e revelou esse distanciamento entre o nível central e a ponta, a base, ali onde estava a vida das pessoas, os distritos. Então, as ações propriamente nos distritos, ela ficou muito lentificada. Então, os índios assumiram para si o cuidado, as barreiras. Eles é que construíram as barreiras sanitárias, eles começaram a usar os remédios tradicionais, eles começaram a fazer uma série de coisas, tomando decisões, por quê? Os distritos estavam com dificuldade de enfrentar o problema, né? Com dificuldade de capacitar os seus profissionais de saúde, com dificuldade de ter uma gestão diferenciada de compra de equipamentos, compra de testes, os rastreamentos não eram feitos, então tudo isso ficou lentificado. Eu acho que, mesmo agora, nós estamos num momento meio de uma estabilização, mas é uma falácia, porque, na verdade, os casos estão retomando. O que tem de diferente é a forma de reação dos povos indígenas. Pegando esse gancho nessa forma de reação, como é que vocês percebem as diferenças entre os povos em relação a isso? Quais são aqueles que aceitam mais a proposta que é trazida pelo sistema de saúde e quais são aqueles que preferem optar só pelos remédios tradicionais deles? Quer dizer, como é que foi essa aceitabilidade? Que fatores? A Mariana já falou da questão da comunicação, mas o que você acha que existe uma diferença em relação de termos culturais de uma comunidade para outra, onde isso foi mais importante? Eu acho que, para os povos indígenas, em geral, tá? Em geral,
eles compreendem a nossa medicina, a biomedicina e os serviços de saúde como complementares, né? Então, eles fazem uso dos remédios tradicionais, mas eles também usam a medicina, a biomedicina e todos os serviços de saúde. A rejeição ao hospital, isso foi muito comum em muitos povos, principalmente quando esses casos aumentaram muito rapidamente e eles tiveram experiências ruins. Então, ficou a gente brinca que tem a Rádio Cipó, mas é verdade, tem a Rádio Cipó. Eles se comunicam muito, todos os povos do planeta e do Brasil, eles se comunicam muito, tanto em relação aos remédios tradicionais que eles estão usando, né, e para cada coisa, prevenção, para cura, enfim, para o fortalecimento do sistema imune, mas também para dizer que, olha, cuidado, o hospital, se entubar, já era, morreu. Então, esse medo, esse caos, eles tiveram muito, muito. E eles estão passando de um para o outro isso tudo. Então, é difícil dizer para você quem acreditou mais, quem acreditou. Depende muito da experiência que eles tiveram ao seu redor. Se eu pegar, por exemplo, um povo, mesmo os Caiabi, né, lá no Xingu, Cabarieté, na região do Diauarum, eles conseguiram também, juntos com a equipe local, montar um esquema de monitoramento e de isolamento que não alastrasse a doença. E conseguiram, com os remédios tradicionais e a nossa medicina, o acompanhamento, o uso do oxímetro, né, o uso de outros elementos junto com os agentes de saúde, e conseguiram controlar. Então, onde há um equilíbrio, né, e uma relação de confiança, de vínculo, em geral, a tendência é você lançar mão de todos os aportes e as alternativas terapêuticas. Talvez a gente devesse convidá-los para assessorar alguns ministérios oficiais. A gente está aprendendo muito com eles, estão dando uma lição aí Mas eu acho que como complemento da fala da Sofia, talvez atenda um pouco a pergunta da pessoa, né, que fez a questão, eu queria trazer um pouco sobre os profissionais formados em medicina da família e comunidade, né? A gente teve uma experiência extremamente positiva com essas pessoas que chegaram recentemente no território indígena Xingu. Não é comum, né? É uma pena, né, que os distritos sanitários não tenham essa possibilidade, essa abertura de ter profissionais que têm já esse cunho, né, para estabelecer, de olhar para o coletivo, né, o indivíduo dentro do seu coletivo. Então, nós tivemos experiências, né, o Projeto Xingu contratou ou apoiou a contratação, né, de profissionais para as regiões onde o enfrentamento foi muito positivo. E eu dou muito valor, eu acho que boa parte dessa rotina de acompanhamento ser tão exitosa, né, desses profissionais com esse olhar muito específico, né, para as comunidades, e essa formação, né, que esse olhar muito mais humanizado e para o território, né, como um todo. Então, eles contribuíram demais, né, para o enfrentamento, para a execução desse plano, né, de fato, e trouxeram a equipe, né, para dentro, né, para olhar de fato, né, para essas abordagens e as melhores estratégias, né, e conseguiram desvendar né, essa nuvem aí difícil que é da medicalização, porque, né, para os povos indígenas também esse vazio, como a Sofia colocou, né, que existiu em alguns momentos nessa abordagem de como lidar com esse problema, tudo, e aí que a medicina tradicional criou muita força, mas ao mesmo tempo teve um olhar de, pai, mas e aí? E a medicina, e a biomedicina? E se não tivesse a medicina tradicional? Né? O que seríamos, né? O que seriam de nós, né? O que seríamos de nós? Então, teve os dois lados também, né? Por que vocês também não atuaram de forma adequada? Então, esses profissionais, né, da atenção básica, formados na atenção básica, eles tiveram um papel fundamental para desconstruir essa ideia de que é necessário um remédio, né? Que precisa de um exame ou de remédio. Então, eles conseguiram trazer um pouco esse acompanhamento, né, mais individualizado e valorizando bastante a prática tradicional também como uma potência grande. Então, a gente teve bastante sorte de ter aí
3, né, eu acho, profissionais que foram contratados e executaram um trabalho brilhante. 4. Tem uma outra da professora Marisa, mas a pandemia aparece, diz ela, que, como bem sabemos, né, que ao invés de reforçar os direitos indígenas ao cuidado à saúde e garantia de suas terras para se isolarem, está tendo o efeito contrário, né? Tem aumentado a violação dos seus direitos. Nesse momento, enfim, que essa situação paradoxal se coloca, em havendo, de fato, como Sofia dizia, uma segunda onda, né? Qual a medida enfim, que poderíamos, não sei o governo, nós, a sociedade civil, como, enfim, poderia, nós como universidade, quais medidas a serem tomadas para diminuir o impacto de uma nova onda? Eu acho que a gente no Xingu teve. A gente está, acho que na primeira onda, assim, né? Não teve um momento onde a transmissão ela parou, né? A gente tem locais sem transmissão nenhuma, porque nunca aconteceu, né? O vírus não entrou. E locais onde a transmissão ela está acontecendo de forma bastante lenta, né? Então, na análise aí dos dados, né, epidemiológicos feitos pela CESAI, o Xingu ainda tá em transmissão, né? Tem transmissão acontecendo. Diminuiu, mas ainda tem muitos casos ainda para aparecer daqui para frente, né? O que a gente está identificando de, né, vulnerabilidades e risco, a eleição agora é um risco grande de fazer com que essa transmissão acelere novamente, né? Porque a gente percebe, é nítido, né? Dos indicadores aí, porque não teve nenhum óbito, já tem mais de 2 meses, e não teve mais casos graves, né? São todos casos leves até agora. Então, agora, esse momento de eleição é um momento que está dando bastante insegurança para os indígenas, para as equipes de saúde. A gente vai descobrir o que vai acontecer, acho que daqui a umas 2 ou 3 semanas, né? Porque tem regiões que estão com intensa transmissão ainda, né? E agora a movimentação dessas pessoas é extremamente arriscado. Então, acho que eu não sei, não consigo discutir uma segunda onda, eu consigo discutir um segundo momento aí ainda dessa primeira onda que ainda está acontecendo acho que na maioria dos 6, né? Então, eu acho que, assim, e pensando nessa toda a vulnerabilidade que a gente falou antes, dos conflitos, né, todos, das invasões, do desrespeito e dessa postura política hoje do nosso governo em relação aos indígenas, isso tudo nos vulnerabiliza muitíssimo, muitíssimo. A hora que eu falo, olha, você fica na aldeia, dali a pouco eu falo, isso aí é uma gripezinha. Daí eu falo, eu tenho aqui um auxílio emergencial, vem buscar aqui na cidade. Quer dizer, entendeu? Essa lambança, essa ambiguidade, essas mensagens ambíguas que todos nós estamos sofrendo, os índios sofrem também muitíssimo, né? Para eles é difícil identificar se essa fala ela porque assim, primeiro que eles respeitam muito a autoridade, então eles ficam muito presos a essa mensagem de uma autoridade, né? Então, eles ficam muito chocados com isso, quando essa mensagem vem truncada, né? E isso acaba gerando também conflitos entre eles, nas aldeias. Isso que a gente viu, por exemplo, no Alto Xingu, de ter uma turma que alguns povos se fecharam e conseguiram garantir que não houvesse o contágio, ou um bom controle, um bom isolamento, um acompanhamento, um monitoramento, ninguém morreu, outra se perdeu, infelizmente. Então, assim, o que fazer com isso? Eu acho que tem vários links de apoio que a sociedade como um todo pode atuar e apoiar vários coletivos, várias associações indígenas, movimentos que estão angariando fundos, lançamento de livros. Esses dias atrás teve o lançamento de um livro, você compra um livro e aquilo vai reverter para o apoio aos próprios movimentos indígenas para enfrentamento da doença. Não sei se eu respondi a... Sim, eu acho que você pegou uma questão que eu ia te perguntar, que era essa questão da fake news, que eu imagino, pelo pouco que eu conheço, que é uma coisa muito estranha para um indígena,
porque acho que eles têm uma questão e essa questão de hierarquia e tal, o poder da palavra, isso, como é que é isto para a maioria deles? Como é que eles lidam com essa ambiguidade e essas fake news que aparecem? Eles lidam com aquela mesma dificuldade que a nossa sociedade lida, assim, da dúvida, né? Só que quando vem, né, essas informações vêm de profissionais de saúde, isso tem um peso muito grande, né? Eles passam a acreditar e muitas vezes questionar, por exemplo, os cuidados que estavam sendo feitos. Então, essa desconstrução a gente teve que fazer a todo momento, né, de informações que eram veiculadas e a gente desconstruir. Boa parte desses profissionais que a gente foi trabalhando, né, ao longo do tempo, eles vinham já e perguntando, né, Mari, essa informação é real? Por exemplo, a máscara N95 que foi fabricada na China, vai passar Covid para mim, né? Então eu ia lá pegar uma notícia que estava no Ministério da Saúde, falou, não, olha aqui, isso é fake news. Ah, tá, obrigado. Tá. Não, é porque um amigo meu de Sinop, que é enfermeiro, né, me mandou, né? Então essa relação com profissionais da saúde no entorno, né, nos municípios que estavam veiculando informações sobre tratamento, sobre, né, medidas de protetivas, aí falando da questão do CO2, todas essas questões que foram faladas, né, que estão sendo faladas, são questões muito presentes ainda que a gente a todo momento precisa ficar garimpando e desconstruindo, porque elas têm a capacidade mesmo de minar muito, assim, as atividades e todo, né, o trabalho que vem sendo desenvolvido. Não é fácil, né? E elas estão acontecendo, né, ainda. Muito. O tempo todo a gente levou muita bordoada, né? Por conta essa briga que nós estamos vendo aqui fora, tá lá dentro também, é inacreditável, é uma coisa grotesca. Toda essa briga, essas fake news, essa forma de lidar com a doença, menosprezando, sabe? Tudo isso está acontecendo lá dentro também. Então a gente tem enfrentado muita porrada nesse aspecto também lá dentro. Eu gostaria, enfim, estamos abusando de vocês, mas eu gostaria de trazer ainda uma questão, se me permitirem. A professora Marisa, ela tem um ponto que gostaria, mesmo de forma rápida, se puderem abordar, sobre a violação, de uma forma mais ampla, dos direitos indígenas, seja por conta da demarcação das terras, seja por conta de todo tipo de desrespeito aos direitos humanos, de um lado. Por outro, eu emendaria numa outra questão, que é, como a gente bem sabe, há 500 anos os povos indígenas aqui no nosso território nacional estão na defensiva, porque estão desde então sendo eliminados. Ou seja, isto que vivemos nós que não fazemos parte dessa população indígena, que é esse medo de extermínio por conta de uma pandemia, né? A questão do extermínio para esses povos está posta há séculos, né? Então eles vivem com isso diariamente, ou seja, podem desaparecer de um dia para o outro a partir da nossa ação, né? Frente a isso, né? Isso que eles aprenderam a conviver, essa luta diária, né? Que há para permanecerem vivos, né? Frente a essa ameaça constante, o que para nós eles nos ensinam frente a essa ameaça que nos chega por uma pandemia que talvez seja uma primeira de uma série de pandemias, né? O que dessa sabedoria, né? Poderia que como Sofia nos dizia no início, nos falava um pouco da cultura, das especificidades disto que é próprio deles e que quando entramos em contato nos maravilhamos, o que disto poderia nos ajudar e poderia chegar até nós de modo a termos uma convivência mais pacífica, de forma a não nos extinguirmos e nem mantermos essa ameaça de extinção deles de forma permanente. Essa é uma pergunta chave, né? Assim, a gente
que a gente está aprendendo com isso tudo, né? Eu acho que uma das grandes questões que os índios trazem, vivem falando para a gente, muito não escuta, é que a natureza, né, e a cultura dela, elas estão juntas, né, elas não estão separadas. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com o outro, com todos os seres que são humanos e não humanos, é super importante. Precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma relação de afeto. Tem um dos indígenas, um intelectual, Ailton Krenak, por exemplo, que ele fala, né, várias conversas que ele teve, ele escreveu alguns livros recentemente, mas ele diz o seguinte, que esse vírus, coronavírus, ele veio para ocupar um espaço vazio de afeto que nós criamos, o nosso individualismo. Então, a gente está tendo que olhar para o lado, a gente está tendo que se mobilizar. Todas as pessoas que tiveram que ficar em casa, junto com os filhos, ocupando esses espaços de uma outra maneira, precisam repensar a vida, a nossa relação com não só com a nossa família, com a nossa história e com a natureza, né? Então, eles têm muito a nos ensinar disso, do que sair um pouco dessa casca do individualismo para lidar com o coletivo, para lidar com a natureza, perceber os sinais da natureza, né? Que vão mostrar quando né, uma zoonose acontece é porque houve um desequilíbrio. Então, o tempo inteiro eles estão falando isso, né? Então, são vários modos, eu acho, que eles têm nos ensinado ao longo do tempo. Então, o que precisa é ter essa escuta, né? Escutá-los mais, né? Então, acho que é um pouco por aí. Então, obrigado. Enfim, Eu queria agradecer que, infelizmente, nós estamos chegando no nosso horário e eu aprendi muito com você, com vocês, por toda essa experiência e como vocês também estão aprendendo e nós todos aprendendo também com essas populações indígenas. E acho que é muito importante a gente tentar cada vez mais divulgar esse trabalho, esse pensar, essas experiências, para que isso realmente volte à pauta e tenha o local de importância que merece ter em todas essas nossas discussões. Então, eu queria agradecer muito e passo a palavra para o Ivo. Então, muito obrigado novamente, Sofia, Mariana, como o Malu acabou de dizer, enfim, a presença de vocês aqui para nós, tratando essas questões, foi essencial. Marisa me escreve, enfim, gostaria muito de estar aqui conosco, infelizmente não pôde, questões diversas, mas também, enfim, as agradece por terem aceito o nosso convite. Obrigado novamente. Legal. Tá. Obrigada aí para vocês, por esse espaço. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Foi muito bom. Obrigado.